Eleições 2014. Você sabe qual tipo de propaganda eleitoral é permitida e até quando? O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, conversou com o jornalista Rimac Souto sobre as regras eleitorais para propaganda até o dia da eleição. Ministro Admar Gonzaga, eu gostaria que o senhor falasse do equilíbrio. Na verdade, a Justiça Eleitoral tenta fazer com que as campanhas tenham um equilíbrio na disputa? Exatamente. Cada vez mais a legislação eleitoral tem se aprimorado para obtermos um equilíbrio desejável na disputa, para que o poder econômico e o poder político não prevaleça. De forma que a legislação tem, por exemplo, estabelecido um limite para placas de até 4 metros quadrados, a proibição de showmícios, né? Quando você tem um candidato com mais poder econômico ou poder político para contratar, por exemplo, um grande artista. Se o candidato for o artista, se o artista for o candidato, melhor, ele pode ir para o palanque não para atuar como artista, mas como candidato, para pedir voto, fazer aquilo que os outros candidatos fazem. Ali não é hora de fazer o show dele. Nenhum privilégio e, por isso, a legislação eleitoral tem se aprimorado. Nós temos aí algumas modalidades da propaganda, né? Rádio, televisão, jornais, internet. Gostaria que o senhor falasse qual a data limite para elas. Exatamente. Nós teremos a nossa eleição no dia 5 de outubro, que é no primeiro domingo de outubro. Então, até o dia 2 de outubro, nós teremos a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Estou falando para o primeiro turno. Depois disso, no dia 3 de outubro, é a data de limite para a propaganda eleitoral na imprensa escrita ou na imprensa de internet, nos portais dos jornais, nos sites dos jornais e das revistas. Aqueles que repetem o mesmo conteúdo na internet. Exatamente, aquilo que é impresso e repete na internet. E no dia anterior à eleição, que é o dia 4 de outubro, é possível os comícios, as carreatas, as passeatas, os alto-falantes e a distribuição das propagandas eleitorais. E isso não é permitido no dia da eleição, principalmente na proximidade do local de votação. Isso é considerado boca de urna e aquele que for pego fazendo isso pode, inclusive, ser detido no dia da eleição. Ministro, não só para a Justiça Eleitoral, mas a internet é uma novidade ainda para várias áreas. O que a Justiça Eleitoral tem inovado ou, pelo menos, adequar a essa, digamos, nova realidade? Essa adequação é no sentido de não atrapalhar a sociedade. A internet veio como um veículo para aproximar as pessoas e estabelecer uma divulgação mais acelerada da comunicação. E isso, para a democracia, é muito bem-vindo. Então, a Justiça Eleitoral não tem o objetivo de interferir nesse processo de comunicação entre as pessoas, desde que não haja abusos, desde que não se faça propaganda, por exemplo, paga na internet. Mas, por exemplo, esses meios de comunicação social, né, que temos aí vários tipos, as redes sociais, e isso é como se nós estivéssemos recebendo uma pessoa dentro da nossa casa ou dentro de um bar, de uma festa, de um clube, para discutir política. Isso é desejável, é bem-vindo e a internet veio para contribuir para a democracia. O eleitor tem o poder de aceitar ou não. Ou não, exatamente. Agora, você também não pode ser incomodado com e-mails indesejados, né? Se um candidato manda um e-mail, esse e-mail tem que ter um dispositivo para descadastramento. E também não pode este candidato conseguir arquivo de e-mails de órgãos públicos ou de forma paga. Ele tem que ter conquistado isso com as suas caminhadas, com os seus debates, com o pedido e sua comunicação com os eleitores. Bem, ministro, uma outra novidade que nós estamos acompanhando já algumas eleições são as eleições limpas, não no sentido do voto, mas sim no visual das cidades. Isso também é bem importante, essa inovação, né? É muito importante, porque hoje em dia você pode fazer, sim, a sua propaganda eleitoral com cavaletes, com bandeiras, com placas, desde que dentro do padrão
estabelecido de até 4 metros quadrados, mas que também não atrapalhem o trânsito e as placas de sinalização da cidade. Então, isso é muito importante. Não pode ser fixa, não pode se fixar propaganda em árvores, jardins, em tapumes de órgãos públicos, em prédios públicos, em locais de acesso comum, como teatros, cinemas, centros comerciais. Você tem que manter uma distância para que não atrapalhe a vida das pessoas. E também há que se respeitar, além da legislação eleitoral, o Código de Postura Municipal. Então, as leis de postura municipal têm, sim, validade durante o processo eleitoral. Mas aí tem alguma que sobressai sobre a outra ou não? A lei de postura municipal ela tem que ser sempre observada. Se a lei eleitoral permite, por exemplo, se colocar uma placa ou se pintar um muro e a lei de postura municipal não permite isso, a lei de postura municipal deve ser observada. Ministro Adilmar Gonzaga, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.